ciência psicodélica para a política de drogas. Então, por favor, Polita, chegue aqui. Bom, vou fazer uma introdução rápida da Polita antes dela começar. A Polita realiza pesquisa em comunidades indígenas cultivadoras de cannabis na América Latina, é cofundadora e diretora da Associação Civil Canativa, dedicada à educação sobre enteógenos, assim como ao desenvolvimento de projetos sociais com populações diversas. É pesquisadora, ativista, educadora, feminista e criadora de conteúdo especializado em educação sobre psicodélicos e justiça social, com um enfoque integral e bioético. É também cofundadora da Rede Latino-Americana de Mulheres Canábicas e coprodutora de documentário Canábicas. Bem-vinda e a palavra está com você, Polita. Obrigada. Muito obrigada, amigas, por terem vindo. Muito obrigada, gente, por estar aqui nessa hora, nesse dia, última hora do dia, que a gente já está, nossa, muito cansado, né? Mas, mesmo assim, eu fico muito grata pelo espaço, porque é o que a gente tem e a gente vai fazer daquele espaço que a gente tiver sempre na vida uma oportunidade, né? Um caminho, né? Vai botar aí uma sementinha nesse mundo que a gente acredita. E isso aí, mesmo que a pesquisa, né, com as comunidades, os psicodélicos e as medicinas nossas, das nossas terras, dos nossos ancestrais, não sejam um objetivo central, né? Porque parece que nesses eventos aqui, se a gente não fala de quanta grana vai fazer nos próximos 35 minutos para ficar rico, invertindo na maconha, não tem, tipo, horário principal, mas mesmo assim, é bom a gente ter os espaços para começar a pensar. O importante que a gente refletir de umas coisas que também tipo tem que se ligar com muito maior frequência nesse mundo da maconha, que a gente pensar em como que a gente está enxergando essas medicinas nossas, né? As medicinas que são psicodélicas. Então aí eu gosto muito de começar com esse provérbio africano. Eu sempre uso ele porque acho que é muito bonito, né? E a gente tem que falar da nossa história, dos nossos povos, dos nossos territórios, dos nossos ancestrais, de onde a gente tem que ser relacionado com essas medicinas, né? E aí eu queria pensar em conversação com vocês a partir dessa pesquisa que eu tenho feito, mas a partir essa caminhada que a gente faz junta, né, nesse mundo de a gente ser os sujeitos, né, as pessoas que elas são defectivas daquele estado, né? Quem são essas pessoas? Toda aquela pessoa que não é aquele homem branco, né, patriarca, preferentemente heterossexual e rico. Então, tudo que não é ele, fica aquela pessoa, esse sujeito, nessa sujeita defectiva do Estado. Então, é a partir disso que, tipo, os nossos estados, gente, os nossos territórios, né? As nossas populações, os nossos países, eles têm uma falha de origem, que é a continuidade de uma administração ultramarina, que é a colônia. Esse erro de origem é um sistema actual, a colônia. O colonialismo nessa modernidade, né, é um sistema cotidiano, é o nosso sistema, a gente vive nesse sistema. A partir disso, a gente tem que pensar como, tipo, essas reflexões das nossas realidades locais vão impactar naquele outro mundo, né? E como que esse mundo outro, esse mundo que é branco, capitalista, extrativista, colonialista, né, que é o mundo dos donos do mundo, ele vai também se envolver com nossas realidades locais, né? Gente, falo portunhol, tá? É o futuro, vamos aí. Então, quem que são os guardianes desses territórios, né? Aonde que está essas plantas, esses psicodélicos, essas medicinas ancestrais enteogênicas, né? Que vão mudar a percepção da ciência, né? Desse conhecimento científico, médico-científico, que ele também é institucional, patriarcal, né? E colonialista. E como esse conhecimento tipo vai enxergar essas medicinas, né? Então, o que acontece, né, com essa tipo revolução da nova ciência psicodélica a partir dos anos 60 é que tem essa possibilidade de tipo a medicina chegar para bem mais pessoas nesse mundo, mas também tem essa parada de a medicina agora ter que passar tipo por dois caminhos, como uma parada tipo binária, assim, ou eles são medicinais, né? Então ele tem que passar por aquela medicina convencional que precisa ser tipo psiquiátrica,
que tipo a pessoa tem que ser patologizada para tipo conseguir então justificar que aquele uso daquele cogumelo então é massa porque você tem um estresse e você está diagnosticado já. Psiquiatria falou, então não, isso aí você vai no cogumelo. Mas tem esse outro uso que é religioso e parece que então se você fechar as comunidades, né, na origem delas, naquele quadrinho, onde elas tipo elas estão proibidas de transitar no mesmo presente que nem a gente. Ela, tipo, a gente mora na mesma época, mas elas estão lá, tipo, no quartinho delas, e aí nós podem fazer, pode ser uso religioso, mas quanto vocês continuarem lá nas terras de vocês, sendo explorados, esquecidos, né, vulnerabilizados sistematicamente. Então, aí rola, vocês podem ser o uso religioso das suas medicinas ancestrais. Senão, você tem que passar por aquele tratamento da medicina convencional. Mas será que existe uma outra possibilidade de a gente se aproximar a essas plantas, essas medicinas, que são essas medicinas de nossos territórios, né, de nossas ancestrais? A gente sempre supõe, né, que essas medicinas são medicinas, né, isso está na nossa cultura. Então, o que acontece? Como essa cultura aí não tem a validade, porque não passa por aquele Estado patriarcal, branco, colonialista, extrativista, que ele é o modelo do mundo, que parece que é o que tem que ser certo, mas porque esse mundo que falaram que era o mundo que tinha que ser, mas esse mundo, tipo, existe no mesmo nível que tem muitos outros mundos acontecendo. Então, aí, tem umas paradas para a gente pensar em conversação, porque é assim que a gente reflete, né? Será que, quando você usa tipo, essas medicinas, e você pensa nos outros sistemas de pensamento, né? Outras paradas que mexem com a ontologia, de como que as pessoas se aproximam, né? O uso de psicodélicos, né? No caso do cogumelo, ou do tipo da mescalina do peyote, ou do guachuma, eles têm um sentido comunitário. Né? Não é uma parada que é uma pessoa fazendo uma consulta como uma outra, diagnosticando uma doença para depois falar uma dose. Né? É uma parada que existe, que faz sentido porque ela tem um arraigo na comunidade. E a medicina não é tanto individual como ela é comunitária. Ela constrói o vínculo, o tecido da pele política, que é a comunidade, né, gente? Então, será que se a gente começa a pensar quais que são nossas outras formas, né, de a gente fazer esse tecido político, de uso dos psicodélicos, será que tem além do Estado? Será que tem um uso que tipo ele pode ir um outro caminho que não seja uso medicinal, né, dessa psiquiatria que tem que diagnosticar uma pessoa individual com uma dose precisa? E que não é aquele uso religioso que bota as populações, né, os povos originários, em outro tempo, em outro espaço, tipo, para ser só deles, para não conviver no mesmo espaço que no nosso. Aí, o convite, né, é a pensar, se tem esses outros espaços possíveis, né, que também, se a gente pensar, né, eles foram, tipo, bem anteriores a esses sistemas que a gente tem. E se tem tipo uma galera que 500 anos depois continua resistindo, né, continua tipo alimentando esse sistema cultural, medicinal, comunitário, então existe uma outra forma também de se aproximar a essa medicina psicodélica. A gente poderia pensar, né, nesses usos filosóficos da medicina, né, como que a gente construi um conhecimento epistêmico, como que a gente tipo para com essa parada de falar de colaboração e cooperação, e a gente começa a falar de reparação. O que a gente tem que falar e como que a gente vai reparar para a gente incluir esses outros sistemas de pensamento que tem que se envolver com esse tipo renascimento psicodélico, mas de um jeito ou outro que a gente tipo consiga transitar nessa vida anfíbia, né, entre o capitalismo dos psicodélicos, que tem aí o mesmo caminho que o capitalismo da maconha, que a gente já sabe que vai dar errado. A gente já sabe. A gente consegue pensar, né, é uma parada que vai para além do Estado, para além da instituição, que é tipo assim, se a gente consegue pensar nessas outras formas, será que é possível a gente conseguir imaginar uma política de drogas outra? Uma política de drogas que tenha que ver com a gente incorporar esses outros saberes e a gente parar de tipo falar de colaborar ou cooperar e começar a falar de como a gente vai reparar, construir,
refazer, né, tecer esse outro conhecimento que dos psicodélicos que tem a ver bem mais com esse uso filosófico e esse uso político. O uso filosófico e o uso político das medicinas ancestrais é o uso que sempre tem sido deles, essa parada de construir na comunidade. De tipo ser um ritual que precisa de várias paradas, não é só aquele dia que você vai naquela consulta, você faz, você toma, então você volta para casa. É uma parada que tem que ver com como que a galera se conecta para falar de o cara que bateu na mulher, ou como que eles vão reparar a parada de o caminho que quebrou, a árvore caiu, né? Então tem a ver com como a gente utiliza como ferramenta política. Que o uso político dos psicodélicos ele tem sempre sido uso comunitário, né? Porque a comunidade, antes da gente tipo eurocentrizar, né, ocidentalizar esse conhecimento, a comunidade sempre teve esse propósito de tipo objetivo de existir. Um povo, ele tem o objetivo dele é tipo existir. É o objetivo das comunidades, né, galera? Então, aí como que a gente constrói comunidade que ela seja mais inclusiva nesse sistema capitalista que a gente tem desse mundo que é anfíbio, que a gente transita, da maconha ou dos psicodélicos que eles estão vendo bem junto, né? E como a gente tipo passa, muda essa parada que é super tipo vertical, que é a produção, né, dessas medicinas, né, no caso da maconha, né? Ela é localizada nas comunidades do sul global. Elas são comunidades pobres, elas são comunidades campesinas, elas são comunidades que tipo elas são sistematicamente tipo, têm sido, não é só que elas têm sido tipo, nos últimos 100 anos pelo menos, né, sistematicamente vulnerabilizadas em uma cadeia de produção que bota elas nesse lugar para a gente estar hoje aqui falando disso, né? Aí a gente consegue fazer um caminho outro onde tipo tem a instituição, né, que é esse caminho do Estado, que a gente pode pensar em que hoje a gente nesse mundo de donos que a gente mora tem uma geopolítica da produção, né, a produção das medicinas, da maconha, mas também dos territórios onde esses outros ayahuasca, né, as medicinas ancestrais, elas são localizadas, o peyote no deserto, né, os cogumelos na Mazateca lá na Serra da Maria Sabina. Então eles são localizados em territórios que eles são no sul global e eles são territórios que eles são ignorados na hora da revolução dos psicodélicos aparecer tipo no mainstream da indústria do capitalismo dos psicodélicos. Então, como que a gente vai fazer esse capitalismo pensar em reparar? Como que a gente vai construir uma forma de a gente tipo transitar no mainstream, né, na parada da moda do chique, dos psicodélicos e de todo mundo fazendo microdoses, sem a gente refletir, né, que lá na Serra ou que na Amazônia, ou que lá no deserto, a galera está sendo bioapropriada, né? Tem um monte de gente levando medicina e a galera tem uma necessidade que a gente se desliga quando a gente fuma porque eu queria lembrar, galera, se vocês vão lembrar, a primeira pessoa que deu o primeiro para vocês, e essa pessoa que deu para ele, e a que deu para ela, antes, lá, nas mãos na terra, tinha alguém que era campesino, que era indígena, que era pobre, que era preto, que era marginal, que era vulnerável, para a gente fumar Então, galera, a gente tem que começar a falar de reparar. Reparação, galera. A gente não tem que falar de colaboração, a gente não tem que falar mais de consultoria. Porra, galera, a gente tem que falar como a gente vai fazer um espaço para a gente construir um lugar, outro, onde tipo, a gente possa tipo, falar que esse mundo, na real, galera, é um mundo de donos. Tem 5 pessoas que são donas do mundo, que daqui a pouco vão se matar entre eles, né? Então, ante um mundo de donos, mas porque ele é um mundo de donos, tipo assim, para o 2023, não, 2024, essa aqui é uma estatística da Oxfam, né? E que ela fala que 1% dos pessoal mais rico do mundo, ele possui a riqueza equivalente ao 95% da riqueza que tem no mundo. Então, galera, quando a gente tem essa proporção, a gente não está falando de estados nacionais. A gente está falando que a gente mora em um mundo de donos. E eles são donos da vida e eles são donos da morte também.
o Estado Nacional, ele foi tipo muito além dos seus limites faz tempo, porque o que importa é que se 1% ele resolve que vida que importa mais que outra. Então, não tem porra nenhuma do Estado Nacional. Mas tudo bem. A gente acredita porque vai na ficção da vida que a gente tem. Mas importante é saber que não tem. E como não tem, essa parada, tipo, tá no ar, porque, tipo, tá caindo mesmo, porque não tem como falar de democracia, a gente não acredita mais no Estado Nacional, a gente não acredita mais nessas paradas, então a gente transita nelas e a gente faz a luta no lugar delas, né? Mas aí a pergunta é o Estado que produz ou garante a justiça social? Porque a gente, mulher, sabe muito bem disso, né? Tipo, o fato de um aborto ser ilegal nunca fez nenhuma mulher parar de abortar. Então, o fato de a gente ter uma lei de maconha, ou de cogumelos, ou de qualquer uma outra, é uma parada que é muito necessária, que a gente tem que transitar nessa via institucional, porque é esse mundo que a gente mora. Mas a gente sabe que isso aí não produz, não tem como produzir justiça social em um mundo que é um mundo de donos. Porque se, tipo, a justiça social e a gente pensar Estado Nacional, democracia, limite territorial, aí tem o extrativismo da mineria. Você poderia só parar por ele, ou você poderia parar de, tipo, as casas de trata infantil, porque a gente sabe aonde que elas estão. É só ir lá, fechar, parar, fecha o negócio, mas não fecha porque dinheiro dá grana, porque negócio dá grana. Porque a gente mora agora em uma, tipo, capitalismo gore. Eu gosto muito desse termo que uma menina mexicana filósofa, a Sajak Valencia. O capitalismo gore é esse capitalismo que ele se alimenta da necropolítica, da política da morte. E esse necrocapitalismo, que é uma parada que, tipo, no México a gente sabe muito bem, ela cria uma maquinária de morte. A gente tem os sicários, a gente tem um comando, a gente tem uma parada que alimenta, que dá grana, o sequestro da grana, né? Então, essa economia, ela consegue ser bem maior, inclusive, que as economias locais, que elas, tipo, transitam pela via do Estado, da instituição, que ela já, tipo, não é suficiente. Então, esse capitalismo agora, ele está falando de como o mundo, a terceirmundialização do mundo, né? Que no caso do México começou na fronteira. Então, depois a gente falava da fronteirização do México. Agora a gente está falando da fronteirização do mundo, no sentido que essa economia que dá morte, que dá grana, que favorece a reprodução desse Estado, que é um Estado que ele não existe, porque é uma ficção, porque a democracia já foi, já era. Então, alimenta a maquinária de morte, né? Como que a gente, que sabe que essa maquinária de morte, né, genocida dos estados, que eles, tipo, precarizam a vida das pessoas, pretas, pobres, indígenas, preferentemente, né? Esses donos da vida e da morte, como que a gente constrói outras formas de políticas institucionais que tenham não só acesso, quanto outros usos dos psicodélicos. Aqueles usos que consigam pensar em a política, como a gente reconstrói, como a gente consegue outras formas de acesso, como que a gente tem um caminho alterno à medicalização e, tipo, à religiosidade para transitar em outras possibilidades que consigam incluir o pensamento original da medicina. Ela sempre foi assim, né? Como que a gente consiga incluir o conhecimento daquelas comunidades ancestrais, negras, quilombolas, incorporar um sistema de acesso mesmo às medicinas, que elas sempre foram assim, né? Então, a gente, pensando na política e o político, porque eu acho que já está acabando, assim, pensar nisso, né? Reparação, reconhecimento, memória e redistribuição. Não tem como, né, a gente continuar pensando nessa indústria, a gente continuar pensando em como que a gente vai ficar mais rico fazendo cada um no nosso. Se a gente não pensa em reparar, essa parada não vai dar certo. Não vai dar mesmo, porque esse mundo é um mundo de donos. Se vocês não estão naquele 1% que está falando aí, galera, vai todo mundo se fuder. Então, a gente tem que construir outros caminhos para a gente ter acesso. No Estado, a gente fazer esse caminho, ampliar, né, esse caminho que a gente já tem da instituição, da legalização, de como ter mais acessos, de como criar mais objetivos institucionais para, tipo, mais pessoas acederem a essas medicinas, tanto
como a gente tem que pensar em o que eu acho muito importante, porque eu não sou muito, tipo, não tenho muita esperança no Estado, galera. Então, como que a gente constrói essa política? Não o político, não o Estado, não a instituição, não o patriarcado, não é eles. Como é que a gente constrói a política? Essa política que é vincular, que é a política da gente, que é a política dos nossos territórios, das nossas ancestrais, essa política que é quando a gente sube um táxi, a gente fala a vida, galera. A gente tem uma política vincular, a gente tem uma maneira outra de construir. Como é que a gente incorpora isso? Como que a gente valida esse conhecimento, essa forma de construir junto, essa politicidade? A gente precisa validar ela. E para a gente validar ela, tem que tipo, ter... tem que pensar em que a gente tem que validar em igualdade de condições o conhecimento dessas medicinas, desses territórios, dessas outras pessoas. Se a gente não conseguir validar esses territórios, a gente não vai conseguir incorporar esses sistemas e eles vão continuando a criar comunidades fechadas, né? Eles lá, os indígenas lá, a galera lá do Daime, a galera lá dos Kugu, né? A galera lá, doidona dos Lakota. Mas, galera, assim, para a gente conseguir incorporar nos nossos corações, né, que tem outras formas de pensamento que vão mais além daquele pensamento onde, tipo, o homem branco rico é aquele que tem a razão. E tem, tipo, outras formas de existir, resistir e coexistir no mundo, e a gente conseguir validar elas no mesmo nível que as outras, a gente fará justiça sistêmica. E aí eu queria fechar falando que o futuro é ancestral, ou não vai ser, né? Tá? E que sem justiça epistêmica não haverá nunca, galera, justiça social. É nóis. São todas amigas, todas amigas. Graças. Obrigada, Polita. Que lindo trabalho, parabéns.